Olá, espectadores! E o podcast de hoje vamos abordar a obra Teoria Literária, Abordagens Históricas e Tendências Contemporâneas, organizado por Thomas Bonice e Lúcia Osana Zolim. Mais especificamente, gente, o capítulo 15, da Crítica Genética, organizado por Adalberto de Oliveira e Souza. O tema desafia qualquer um, mas é preciso coragem para ter uma interpretação bem simples, né? E para ajudar a compreender melhor, vamos ter a presença dos alunos da Universidade Estadual de Londrina, do curso de Língua Estrangeira, da matéria de Introdução à Crítica Literária, ministrada pelo professor Luiz Cláudio Ricciardi. A crítica genética. Quando que achamos a leitura deste texto foi um pensamento, uma ideia? Vamos discorrer sobre essas informações. Bom, João, eu vou dar uma opinião pessoal primeiro, né? A princípio eu fui buscar fora do texto, né, outras fontes assim, já disseminadas aí pela internet, né, YouTube, Google, e aí a gente acabou encontrando um vídeo, né, bem interessante, que eu acho que deu um panorama bacana aí do que é essa crítica genética, né? E foi engraçado até ouvir que eles se consideravam geneticistas, né? E isso, pelo menos para mim, assim, partia de algo muito médico, né? Muito da biomolecular, não sei, da medicina, DNA, né? E acabamos que a gente se deparou em algo, uma vertente diferente, né? Uma vertente literária, né? Que estuda, assim, todo esse processo, né? De uma obra, e na tentativa de repente, achar o núcleo, né? O cerne, né? A genética da obra, né? Eu achei muito bacana, assim. Depois, né, lendo o texto, tudo ficou um pouco mais claro, né? O bacana de todo esse estudo, né, é que em todas as nossas reuniões a gente conseguia desenvolver, tipo, genética ligado a algo à ciência, né? E o bacana foi que a genética seria localizar o nascimento daquela linguagem, né? E esse foi o desenvolvimento desse estudo, assim, tipo, quando iniciou, igual você discorreu sobre os geneticistas, né? Qual era a origem? Eles queriam conseguir estudar todos aqueles manuscritos, né? Para tentar ter essa pesquisa mais minuciosa sobre a linguagem. O interessante é assim, o primeiro contato que a gente teve pelo título, né? Assim, o que isso leva ao conceito? Realmente, a gente, nas reuniões que a gente teve anteriormente, que tentamos gravar e não conseguimos, isso daí é relacionado à ciência, é voltado a artigos científicos, todos falaram, né? E a partir desse apanhado é que a gente pôde, pelo texto e pelo vídeo, traçar um conceito, né? Então foi bem interessante por isso, que daí é o conceito que traz, que a gente tem, e pelo texto a gente não tem só o conceito de crítica genética, tem o conceito de crítica textual, tem um cronograma temporal, né? Assim, então é bem interessante nesse sentido, para que a gente possa explorar isso também nesse podcast. E eu acho que é relevante que a gente possa falar agora sobre o conceito, né? O objetivo, enfim. Isso, o legal é a gente conseguir desenvolver essa crítica, né, sobre a genética,
quais foram os objetivos desses estudiosos, né? O que eles estavam tentando fundamentar, quais princípios eram os limitantes sobre essa matéria, né? Quando a gente fala de crítica genética, né, eu também tive essa primeira impressão, que não era nada daquilo que eu pensava, e o texto que nos foi apresentado é um texto muito rico, né, um texto muito esclarecedor, e eu me deparei com algo que, na verdade, eu não tinha pensado, né, na genética dentro da literatura, e essa genética, né, essa crítica genética que a gente está estudando, na verdade, ela é esse estudo, né, do nascimento de uma obra de arte. Eles vêm trazer para a gente o surgimento de tudo aquilo que a gente, muitas vezes, temos só o produto final, né, nas nossas mãos, mas tem toda uma criação, né? A crítica genética vem trazer para a gente todo esse processo, né, que é muito interessante e não é menos importante do que o produto final. Eu acho que, pelo que a gente viu aí no vídeo, né, proposto pelo Caetano, e a própria matéria aqui que a gente está estudando, teve processos, né? Para chegar nessa ciência da crítica genética, e isso me lembrou muito o processo de reconhecimento da linguística como ciência também, né? Que também estudou a filologia, teve vários processos aí de filosofia, psicologia, que a gente vem estudando aí nos últimos semestres, e o processo é semelhante, né? Mas o foco é bem interessante também, pelo objetivo do estudo em si, né? Que você tratar uma obra como uma obra inacabada, por mais que esteja publicada e tudo mais, ela sempre pode sofrer alterações, e isso o vídeo também explica, né? A Márcia Ivana Lima lá muito sabiamente soube explicar bem bacana assim, sobre essa evolução da ciência da crítica genética. O bacana, gente, é saber também informar o que difere, né? A filologia clássica, crítica contextual, né? Quais foram os sinônimos que foram inclusos até na equidótica, né? Que se refere a essa crítica genética, os textos e os problemas que envolvem essa técnica, né? Que é a arte que envolve essa técnica, que mais especificamente a arte editorial, né? É quase uma escavação, né, João, que eles fazem, né, esses sítio arqueológico, né, eles pegam toda essa estrutura dos copistas, né, dentro dos manuscritos, para tentar entender como foi elaborada a obra, né, até quais momentos, né, se situavam aí os autores que produziram tal e tal obra, a sistematização também desse projeto, né, dessa criação, né, eu acho que tudo isso eles colocam, assim, em questão como coisas importantes de serem observadas, que possivelmente ou não, né, eles trazem essa possibilidade de também não haver ligação entre toda essa elaboração e o resultado final, né, mas que a elaboração ela conta muito, né, e ela traz uma história por trás, assim, da obra, né, e isso é interessante, né, para nós, assim, né, sabermos, assim, sobre o ser humano que vai construir, né, que vai produzir aquele trabalho, né. A equidótica, ela é a busca da autenticidade, né, ela sempre vai nascer da necessidade de repensar o passado e expor ele de uma forma, né, tipo, como são feitas essas análises, né, sim, as narrativas. Muito E entra esse conceito, né, que o Caetano comentou do equidótica, e faz toda essa análise aí da
formatação do texto, as figuras que nele tem ou não, né? Ele faz uma coisa mais geral, mais abrangente, assim. Eles viam muito essa necessidade na época, então se estudou, se procurou muito, né? Muitos foram atrás para descobrir ali que a história tinha a contar. Eles não tinham nada documentado, né? Até criar uma biblioteca com os estudos, com as pesquisas e afins. E pegando o gancho do Bruno, eu acho interessante, assim, que sempre vai ter um apanhado histórico, no sentido assim, primeiro tem os manuscritos, depois vem o prototexto, sempre se investigando. Decorrente, por exemplo, de uma situação de antes era datilografado, documento registrado, hoje em dia já se dá de outra maneira, né, pela internet, enfim, numa nuvem. Antes também pelos copistas, antes eram métodos que foram evoluindo até que se tornasse e chegasse a uma ciência. Então, foram passos, foram século XIX, quando veio a impressão, publicação, todas essas questões, elas vão pontuando o contexto e o crescimento, né, a construção dessa ciência, porque até então ela não era, né? Ela estava, no século XIX ela começou. Depois, no século XX, teve a doação dos documentos também de um escritor alemão para, acho que é uma universidade francesa, né? Então, eles tiveram que criar os laboratórios e outros parâmetros para desenvolver isso. Então, assim, é muito interessante, aí já aproveitando no sentido também de falar da finalidade, né? Porque, assim, a gente não vai... da teoria da finalidade, que não é o texto final que nos interessa, né, enquanto crítica genética. Não, eu já me coloco como geneticista, mas enfim, porque eu gostei do assunto. Mas, assim, ele vai explorar toda a construção do texto. Então, assim, a parte de editorial, rascunho, tudo é investigado, as cartas que são trocadas, a construção das personagens, e tudo isso é envolto, né, de elementos para ferramentas para que se estude e se entenda um pouco, né? E é construído um acervo que depois fica à disposição das pessoas para que elas possam investigar outras obras, enfim, porque a crítica ela não vai comparar, né? Ela vai a uma obra. Então, eu acredito que vai ser nesse caminho que o texto ele foi nos levando e nos aclarando sobre esse assunto. Ela, igual a Luiz estava falando, ela se consolidou no século XX, né, a crítica. E sua origem foi constatada no século XIX. E a crítica literária, assim, no século XX, ela é caracterizada, né, pela indissociabilidade entre diversas disciplinas, né? E aí entra as questões que pode se destacar: a história, as ciências, né, estudos sociais, a linguística também, e a psicanálise. Aí, visando, assim, explicar, como pode-se dizer, a ocorrência de diferentes fenômenos em totalidade. O bacana é essa demarcação de campo, né? Na medida em que lidamos com esses registros dos artistas, né? Saber qual é o percurso dessa construção da obra, né? É legal que não é uma matéria totalmente independente, né? Eles trabalham assim com outros ramos da ciência, assim, para poder fazer uma colaboração assim com o estudo, né? Eu acho legal esse trabalho em conjunto também, né? Porque você acessa outras áreas do conhecimento também, né? Não fica uma matéria isolada totalmente, né? Até sai, de repente, criando uma concorrência, um choque, né? Fica um trabalho, assim, bonito, né? Fica um trabalho bacana, né? E nenhuma extingue a outra, né, Caetano? Se você vai trabalhar a pesquisa em si, você vai trabalhar a parte da história, da datação e tudo mais,
que nem a parte da perícia técnica, se fosse quando o caso dos manuscritos, dos escritos serem datilografados, determinar a época e tudo mais, e com o advento da tecnologia, informática, tudo, entra o pessoal da TI e tem todos os registros marcados, então uma coisa nunca anulou a outra, né? Apesar de toda a evolução, como é que fala? Esse envolvimento de todas as matérias aí, de todas as áreas, né? Fica... A interação, você diz, né? Interação, isso mesmo. Fica bem bacana, né? Inclusive até com a psicanálise, psicologia e tudo mais, para saber a linha de raciocínio, a construção do autor em cima do tema, né? Da obra literária, enfim. É bem bacana. Além desse complemento, Paulo, que você traz, isso me remete muito à seriedade, né, de tudo isso, que não é algo assim superficial, né, dentro, né, de tudo isso que a gente vai estudando e vai vendo, é a seriedade, porque quando a gente se apoiou também no vídeo que nos foi proposto, a expositora e a Márcia nos dizia sobre esse estudo, mesmo com os parentes, com os filhos, com a esposa, né, daquelas pessoas que foram escritores. Então, é algo muito sério. Você entra na vida da pessoa, né? Então, é algo muito bonito, mas é muito sério. Eu acho muito legal isso. Muito da credibilidade. Né? Sim. E você estudar os originais, né? Eu acho que é algo de uma riqueza, assim, que não tem tamanho, porque, que nem a gente já ouviu falar em sala de aula, que o russo foi traduzido por um americano, por um inglês, que aí um brasileiro, um português, traduziu para o português. Então, assim, imagino tanto de coisa que já se perdeu nesse caminho, assim, e chegou até nós uma questão mais peneirada, né? Imagina você pegar do original, vamos supor, do latim, do sânscrito, textos muito antigos, assim, que você consegue perceber que é o original, foi dali que saiu os outros textos, né? E daí a gente começa a perceber a modificação de palavras até para poder acessar certas populações, ou até, de repente, dar uma coerência no texto, né? Esse trabalho de você mudar, né, as coisas assim para caber no texto traduzido, né? E você tirar essa questão, você ir direto no original, assim, né? E até, né, nesse vídeo do YouTube, né, vamos deixar aqui já falado, que é do Josué Guimarães, né, Arquivos e Crítica Genética, e eles conversam sobre essa questão tecnológica, né? Poxa, será que a tecnologia veio para dar uma balançada na crítica genética? Porque se eu estou escrevendo algo aqui no Word, eu deleto. E isso vai para onde? Vai para nenhum lugar, porque você apagou. Agora, se você está escrevendo à mão, não tem como deletar. Você vai riscar, né? Aquilo vai ficar marcado no papel, então dá para você até descobrir, né? O que ele tentou apagar ali naquele momento, né? E tentar estabelecer um porquê, né? Ele desistiu de deixar aquele formato. Então, tudo isso é muito interessante, além de ser uma área nova, né? Ela é razoavelmente nova, né? Como eles colocaram aí, né? No vídeo e tal, no diálogo que eles estabeleceram. Eu acho que dá para acentuar também a questão de que apesar da dificuldade ser um pouco maior com questão da tecnologia, né? De olhar, de ver a velocidade, como foi feito, a data que foi escrito e tal, a gente tem que acentuar que a crítica genética ela é uma coisa que sofre mutações. Então, ela se adapta ali de acordo com o tempo que ela está se vivendo ali no momento. Então, quando a gente sai daquela pesquisa antiga, aquela pesquisa clássica, né, e dá uma adaptação nela para um novo tipo de olhar, para um novo tipo de pesquisa, né, fazendo uma transformação ali, a gente percebe ao longo do tempo isso sempre vai ocorrer. Então, a tecnologia, o computador aí, e vem muito a nosso favor, e a crítica genética ela está aí para continuar o estudo, porque o estudo nunca acaba, na verdade, né?
ele sempre vai existir, seja por exemplo, o lançamento de um livro em várias edições. Então, ele sempre se adaptando, vai tendo um estudo em cima disso. Essa diversidade da linguagem, junto com as novas tecnologias, é uma abordagem bem legal, porque muitos escritores não se adaptaram a essa questão dos computadores, né? O Caetano falou de ter vários equipamentos hoje para utilizar de forma mais moderna, né? E os processos criativos, existem inúmeras ferramentas hoje, né? Com a tecnologia, né? Que vai defrontar com esses críticos genéticos, né? Com esses arquivos, com essas imagens, né? Com essas ideias, né? Para serem desenvolvidas de forma de que vão construir novos documentos, né? E serão tratados como os novos manuscritos, né? Isso que eu achei bem bacana. Vocês acham que ficou algum assunto a gente falar, alguma teoria, alguma questão que a gente esqueceu, questão de ser a interpretação aberta? Eu não me recordo dessa teoria, mas a finalidade de investigação é justamente a gente fugir disso, né? Assim, ela fica aberta, mas ela vai margear os estudos, ela vai dar uma orientação para que não se abra leque para interpretações, né? Então, você vai se ater ao histórico da obra. Então, uma das teorias que eu achei que a gente poderia falar também, que está no texto. Eu não lembro mais algum assunto, não sei se vocês lembram mais algum que a gente não tenha falado. Eu acho que a gente deu uma pincelada na questão do processo, né, de edição, que é uma parte bem importante também ali do tema, mas, a meu ver, está bem completo, para não ficar muito extenso. Sim, no texto fala aqui muito mais detalhado, né, as questões do processo em si, na análise dos manuscritos, a crítica textual e a gênese da crítica genética é a motivação do autor, né? Isso que é importante dizer, que por isso que é um pouco mais voltado até à psicanálise, com o auxílio da psicanálise, porque não é somente tentar buscar a história, mas tentar buscar a motivação do autor, o porquê que ele escolheu uma parte de um texto, de outro manuscrito, o que ele corrigiu que não estava bom, aí vai para a edição ou vai para volta que não está bom. Então, entender esse processo de criação, né? E é isso que motiva os geneticistas a buscarem todos os documentos de um autor, né? Inclusive vai até a questão da vida privada, como a gente tinha mencionado atrás aí, um pouco atrás, a respeito da família, a respeito da privacidade do autor, mas assim, para entender o processo de criação, né? E uma coisa que eu achei interessante, que a Márcia Ivana Lima fala, é que esse respeito ele é muito grande e inclusive tem sido feita essa crítica genética em várias áreas, não só na literatura, né? Na parte de artistas plásticos, de entender o autor, como é que cria, os quadros, enfim, as obras de arte, da onde vem a ideia, qual é a motivação dele. A crítica também vai para a parte que ela mencionou, inclusive, para a arquitetura, para descobrir o porquê das ideias de fazer um traço diferente numa obra e como se adaptar a isso à engenharia e tudo mais. Então, vai muito mais pela motivação, assim, o que instiga o crítico, o geneticista, é essa motivação. E isso que eu achei um ponto muito interessante,
para a gente lembrar e pontuar. Por isso que as obras são consideradas uma obra aberta, nunca fechada, porque essa motivação nunca vai parar de investigar, assim. Ela é sempre um alvo de discussão, né? Sim. Essa questão mais detalhada, assim, nunca Sim. acaba, né? Esse momento que eles buscam sempre um objetivo para aquele estudo, né? Sim. E daí eu acho que é isso. Não sei se alguém quer mais pontuar mais alguma coisa, né? Eu achei também interessante, assim, da forma como a crítica é vista, né? De um ponto de vista macro para micro, e, assim, a partir de toda a evolução, né, dos manuscritos, que a gente conseguimos entender um pouco, assim, os detalhes de determinado autor e assim, sua respectiva originalidade. É muito interessante também. Eu estou satisfeito também, Paulo. Para mim tá bacana, assim. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma abordagem assim, né? Superficial, claro, mas conseguimos mostrar um pouco o panorama dessa vertente literária, né? E também apresentar que mesmo dentro de uma vertente, né, há mais de uma corrente, não é uma coisa estagnada, nem todos concordam entre si, né? Mesmo estudando a mesma corrente literária, que é a genética do texto, a genética da obra, porém eles divergem, né, de repente, nas suas finalidades, né, nos seus resultados, no olhar, né, de como investigar isso, né? Então, é isso que é interessante, isso que torna tudo muito mais rico, né? Essa questão aberta, assim, essa questão, né, inconclusa, né, que a gente está sempre batendo nessa tecla aí, né? Porque Sim. eu acho que cada olhar tem a sua peculiaridade, assim, né? Tem a sua particularidade para tentar extrair alguma coisa da obra, né? Mas eu acho que está bem bacana. Eu também gostaria, né, de fazer já o meu fechamento sobre isso e fazer assim esse convite, né, para quem nos escutar, para quem né, tiver acesso a esse material, que é um âmbito muito lindo, muito profundo da gente se adentrar. Então, assim, ainda que a gente falou, né, em alguns minutos, aquilo que nos pareceu mais importante, mas fica esse convite para se aprofundizar nessa crítica genética, que mais do que o que eu pensava no começo, antes de ter acesso ao material, que era algo negativo. E não, essa crítica vem, na verdade, para trazer o que de mais belo tem na construção daquilo que hoje está nas nossas mãos. Então, agradeço. Esse texto aí e o que a gente trabalhou aqui hoje e falar sobre o vídeo, muito bacana, interessante. Veio caixinha assim na minha cabeça. Fui lendo, fazendo umas anotações e tem a questão de uns autores que eu gosto muito, que tem essa parte de manuscrito que eles liberaram antes de falecer, e tem todo um estudo que eu já fiz por trás, na decorrência aí de alguns estudos, e que quando eu fui ler essa crítica genética, nem passou na minha cabeça na época de falar sobre tal. Então, toda essa investigação, toda essa parte do que está por trás, né, de tentar entender esse texto, trabalhar com essa parte de rasura, né, que esse é o livro On the Road, o manuscrito original do Jack Kerouac, que tem duas versões, né, a versão manuscrito, que ele datilografou e foi enviado aí para ser lido por qualquer um, e depois tem a versão da editora. Então a gente vê essa comparações de rasuras, né, seja pelas trocas de posições ali do texto, tudo. Enfim, é um texto que vale muito a pena ler. Eu acho que é um tipo de crítica que eu não imaginava que eu iria curtir tanto, mas me abriu esse leque aí para poder até, talvez, escrever, fazer uma nova investigação, uma nova pesquisa em cima sobre isso. Bacana, Bruno.
só uma colocação que eu acho que é relevante, é com relação a como tem disponível, né, e o Bruno acabou de falar, assim, ter acesso a essas rasuras, é o estímulo para os nossos alunos, já que a nossa formação, a intenção é a licenciatura, né? Então, assim, que eles possam ter acesso para que não tenham preguiça de ir lá, corrigir, escrever. Então, o texto vai ajudar nesse sentido também na nossa formação. Eu acho importante deixar esse recado final, né? E eu agradeço também a todos. Então, finalizamos mais esse podcast. Gostaria de agradecer a todos, né? Tentando sempre enfatizar que o criador sempre vai exercer um certo fascínio, né, para esses receptores das obras, sobre as artes e seus propósitos de criação, né? E informar que esse é um detalhamento que nunca acaba, né? A gente sempre vai ter estudos e décadas, vão passar décadas e a gente vai continuar com ele. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal, pela disposição, pelo esforço de todo mundo. Não foi fácil chegar todo mundo aqui nesse horário e estudar e tudo mais. E agradeço mesmo, de coração. E valeu pelo estudo aí. Valeu, gente. Muito obrigada, gente. Até mais, brigadão. Valeu, pessoal. Deu certo? Eu ia perguntar isso. Agora é a hora da verdade. Eu nem vou perguntar. Meu, e eu fui ver que aquele meu microfoninho estava fechado depois de 10 minutos. Sério? Eu fui abrir, como a gente ficou indo e voltando, né? Não, agora vai, volta. Daí uma hora eu esqueci. Mas enfim, eu acho que deu certo a gravação. Não, e eu tô muito com a voz embargada, a cabeça tá pensando mais que a boca, tipo, daí eu penso e falo outra coisa,